Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar carregamentos distribuídos. Na aula de hoje, nós vamos estudar carregamentos distribuídos e ver como reduzir um carregamento distribuído a uma força resultante. Até a aula passada, todas as forças foram tratadas como forças concentradas sobre suas linhas de ação e em seus pontos de aplicação. Esse tratamento forneceu um modelo razoável para essas forças, embora, na realidade, nenhuma força concentrada exista de fato. Cada força externa, mecanicamente aplicada a um corpo, é distribuída sobre uma área de contato finita, ainda que pequena, como ocorre com a força exercida pelo pavimento a um pneu de um veículo, a força de contato entre uma esfera de aço rígida e a pista externa em um rolamento, ou mesmo as forças aplicadas a um elemento de duas forças em uma treliça. Em todos os casos, se as dimensões da área de contato forem desprezíveis em comparação com as outras dimensões pertinentes, a força de contato distribuída real pode ser substituída por uma força resultante R, tratada como uma força concentrada. Quando forças são aplicadas sobre uma região cuja dimensão não é desprezível em comparação com as outras dimensões pertinentes do problema, então é necessário considerar a verdadeira distribuição da força na análise do equilíbrio do corpo, somando os efeitos da força distribuída sobre toda a região usando integração matemática. Existem três categorias de problemas de forças distribuídas. Distribuição linear, quando a força está distribuída ao longo de uma linha, como no caso de uma carga contínua suportada por um cabo suspenso. Distribuição em uma área, quando a força está distribuída sobre uma área, como no caso da pressão hidráulica da água contra a face interna de uma represa. E distribuição volumétrica, quando a força está distribuída sobre o volume de um corpo, como a força de atração gravitacional que atua em todos os elementos de massa em um corpo. O tipo mais comum de cargas distribuídas que ocorrem na engenharia são forças distribuídas ao longo de um único eixo, como o caso do carregamento de pressão que varia ao longo do eixo X sobre a viga de largura constante. Esse carregamento pode ser descrito pela função P de x, e como contém somente uma variável, pode ser representado por um carregamento distribuído coplanar, com W de x igual a P de x vezes a largura da viga B. Esse carregamento distribuído pode ser reduzido a uma única força resultante, atuando num ponto específico da viga, utilizando os métodos vistos nas aulas de redução de sistemas de forças. Para isso, considere um carregamento distribuído ao longo de uma linha, como esse carregamento sobre a viga. A carga distribuída W é conhecida em função da posição x. A magnitude da força diferencial dr, exercida na viga pelo incremento de comprimento dx, é W dx. Portanto, a magnitude da força resultante concentrada R, equivalente ao carregamento distribuído, é a integral de W dx. Logo, a intensidade da força resultante é numericamente igual à área embaixo do diagrama de carregamento. A localização da linha de ação dessa força resultante pode ser determinada pelo princípio dos momentos, igualando o momento da força resultante R em relação ao ponto arbitrário O, com o momento da força distribuída em relação ao mesmo ponto O. O momento produzido pela força dr em torno de O é x_dr. Logo, o momento total produzido pela carga distribuída em torno de O é a integral de x_dr. O momento da força resultante em torno de O é R vezes d. Igualando os dois momentos, a posição d da força resultante passa pelo centroide da área A embaixo do diagrama de carregamento. Portanto, para um carregamento distribuído coplanar, a intensidade da força resultante é igual à área embaixo do diagrama de carregamento e a linha de ação da força resultante passa pelo centroide dessa área. Nota-se que o problema de determinar o carregamento estático equivalente de um carregamento distribuído envolve essencialmente um problema de integração. Mas, se o carregamento tiver uma forma geométrica simples, uma tabela de centroides pode ser utilizada para determinar a resultante.
Para praticar, vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar com esse exercício que tem uma viga biapoiada sujeita a um carregamento distribuído que pode ser representado por essa função senoidal. E o exercício pede a resultante desse sistema de forças. O que nós temos nesse problema é essa viga biapoiada e aqui o meu carregamento distribuído. E a função que descreve esse carregamento é essa função senoidal. Veja que começa em 0, termina em W max. Essa viga tem comprimento L, então a coordenada x varia de 0 até L. Para determinar a resultante desse carregamento distribuído, o trabalho algébrico que nós temos é o de calcular a integral dessa curva e o primeiro momento de área. A área embaixo dessa curva é a integral de w dx. W é essa função senoidal, então é a integral de 0 a L da função senoidal. Integral seno é simples, dá isso aqui, de 0 a L. Avaliando o cosseno nesses limites de integração e simplificando a expressão resultante, a área embaixo da curva é o 2LW max dividido por π. Portanto, a intensidade da força resultante, numericamente igual a essa área, é o R 0,6 WL. O momento de área em relação ao ponto A é a integral de x w dx. Portanto, é a integral de 0 a L da minha função senoidal vezes x. Essa integral você pode avaliar por partes. O resultado é essa expressão de 0 a L, que simplificando vai dar isso aqui. Esse é o momento dessa força distribuída em relação a A. Do princípio dos momentos, R vezes D tem que ser igual a esse momento MA. Portanto, a localização dessa força resultante D é o momento MA dividido pela intensidade da força. Vai me dar o 0,637L. Portanto, a resultante desse carregamento distribuído é essa força R, com essa intensidade, localizado nessa distância D, medida a partir do ponto A aqui da extremidade da viga. Você pode checar algumas coisas para verificar se seus cálculos estão corretos. Veja que Wmax tem unidades de força por unidade de comprimento. A intensidade da força resultante é um W vezes L. Então, essa expressão é dimensionalmente consistente. Do mesmo jeito, o momento tem unidades de força por unidade de comprimento, vezes L ao quadrado, comprimento ao quadrado, força vezes comprimento. De novo, essa expressão é dimensionalmente consistente. Caso seus cálculos não sejam dimensionalmente consistentes, você pode ter feito um erro nessa integração. Veja que as unidades dessa distância D, de fato, são unidades de comprimento. Então, você deve estar atento na hora de resolver essas integrais para não cometer nenhum erro, não esquecer nenhuma constante de integração. Agora, nesse exercício, nós temos uma viga sujeita a um carregamento distribuído complexo que pode ser dividido em 3 carregamentos lineares. E o exercício pede para determinar a força total e a localização de cada um dos carregamentos distribuídos e depois a resultante desse sistema de forças. Esse exercício também fala para determinar aqui no item A força resultante e a localização de cada uma dessas forças, resolvendo o problema por integração e usando tabelas de áreas e centroides. Para resolver o problema, o que o exercício fala é que esse carregamento distribuído pode ser dividido em 3 partes. A parte 1 em verde, a parte 2 em vermelho e a parte 3 em azul. Um desenho esquemático desse diagrama de forças eu vou representar aqui embaixo como sendo carregamento 1, 2 e 3. E o que nós queremos determinar são essas intensidades F1, F2 e F3 e as localizações das linhas de ações de cada uma dessas forças. A primeira maneira que o exercício pede para resolver é por integração.
A função que descreve essa reta é o W1 menos 300x. 300 é a inclinação dessa reta, que é essa altura de 600 dividido por 2 metros. Esse sinal negativo indica que a força aponta para baixo. E aqui, do jeito que está escrito, x é a coordenada que tem que estar em metros. Então, eu tenho a minha expressão W1 em função de x. A força resultante é a integral de W dx. Então, a integral de 0 a 2 da minha função, menos 300x, que vai dar menos 600 newtons. E a localização do centroide é a integral de x W dx dividido pela intensidade da força. Essa integral é o menos 300 x ao quadrado, integrando dá o x ao cubo sobre 3, de 0 a 2. Simplificando essa expressão, a localização do centroide é em 4/3. Analogamente para o segmento 2, aqui a função é uma função constante. Então, W2 é só o menos 600, constante. Menos porque a força aponta para baixo. Então, a intensidade F2 é a integral de 2 até 8 dessa função constante. Vai me dar menos 3.600 newtons. A localização dessa força 2 é a integral de x W dx, que me fornece 5 metros. A localização da força F2. Tenho que fazer a mesma coisa para o segmento 3. E aqui, para facilitar a integração, ao invés de integrar de 8 a 12, eu vou definir uma nova variável t, que começa aqui em x igual a 8, e aí eu vou integrar de 0 a 4. Vou fazer isso porque vai ficar mais fácil de escrever esse carregamento em função dessa coordenada t, ao invés de descrever em função da coordenada x. Em função da coordenada t, aqui eu tenho uma reta, que em t igual a 0 vale 600, e em t igual a 4 vale 0. Então, a minha função W3 é essa daqui. A área dessa curva é a intensidade F3, é a integral de 0 a 4 da minha função W de t. Vai me dar menos 1.200 newtons. E a localização dessa força F3 é a integral de 0 a 4 de t W dt, dividido por F3. Então, TC 4/3. Em relação à coordenada original x, então a localização dessa força é o TC mais 8 metros, 28/3. Os valores de F1, F2 e F3 e a localização dessas forças me fornecem um carregamento estático equivalente de cada um dos carregamentos distribuídos, calculados a partir da integração. Mas nós também podemos determinar esses valores utilizando as tabelas de áreas e centroides. Para um retângulo, a função é constante, essa altura é h, então a função é o h constante. A área do retângulo é a integral de 0 a b h dx, vai me dar a área do retângulo, BH. O momento de área é a integral de x wx, então a integral de h x dx de 0 a b, vai me dar o hb² sobre 2. Do princípio dos momentos, a localização do centroide é o momento dividido pelo valor da força. Então, xc é o b sobre 2. Então, se o meu carregamento é retangular, ou seja, um carregamento uniforme, constante, a intensidade do carregamento é a área do retângulo e a localização é no centro do retângulo. Mesma coisa para um carregamento triangular. Para essa curva, a minha função que descreve essa reta é a função h sobre b vezes x. A área do triângulo é o BH sobre 2. O primeiro momento de área é o HB² sobre 3. E do princípio dos momentos, portanto, a localização do centroide é 2/3 de b, ou seja, o centroide do triângulo está a 2/3 do vértice ou 1/3 da base. Então, eu posso usar esses resultados tabelados para facilitar a solução do meu problema. Então, o meu carregamento original, eu noto que é composto
por 2 carregamentos triangulares e um carregamento retangular. Para cada um desses carregamentos, a intensidade dessas forças é a área de cada uma dessas figuras. Então, é a área do triângulo, a área do retângulo, a área do triângulo. E a localização do centroide para o triângulo, 2/3 a partir do vértice, 2/3 a partir do vértice ou 1/3 a partir da base, para o retângulo no centro do retângulo. Então, a localização do centroide aqui é no centro do retângulo, 3 metros, mais os 2 iniciais, 5 metros. A localização do centroide, 1/3 medido a partir da base, me dá 4/3, mais 8 metros, 28/3. Então, usando tabelas de áreas e centroides, a determinação dos carregamentos equivalentes é mais simplificada. Veja que também fornece os mesmos resultados obtidos por integração. O item B desse exercício pede para reduzir esse sistema de 3 forças a uma única força resultante. Lembre-se da definição de resultante. Resultante é a representação mais simples possível do carregamento. Então, se aqui eu tenho 3 forças, uma força só é mais simples do que 3. Ora, mas esse problema nós já sabemos resolver. Nós vimos nas aulas passadas. A intensidade do carregamento resultante é a soma de cada uma das forças. Então, a intensidade total, 5.400 newtons, ou 5,4 kN para baixo. E a localização do centroide, 5,56 metros. Então, o carregamento distribuído do problema é estaticamente equivalente a esse carregamento composto por essa força resultante, localizado exatamente nessa posição. Nesse último exercício, o exercício pede somente a resultante do carregamento distribuído. Claro que esse exercício você também pode resolver por integração. Para isso, você vai precisar dividir o seu domínio em 2 partes e escrever as expressões para cada uma dessas curvas. No entanto, se você conseguir dividir o seu carregamento complexo em formas geométricas simples, você pode usar os resultados tabelados para facilitar a solução do seu problema. Veja que aqui eu tenho um carregamento crescente, vai me dar um carregamento triangular. E aí, essa segunda parte, eu tenho um trapézio, que eu vou dividir aqui no meio, um carregamento triangular em cima e um carregamento retangular embaixo. Triângulos e retângulos, é fácil calcular a área, é fácil calcular o centroide. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2, área do retângulo, base vezes altura. Então, essas intensidades P1, P2 e P3 são fáceis de determinar. E os centroides, C1 do triângulo, 2/3 do vértice, 2,67 metros, 1/3 da base, mais esse comprimento de 4, vai me dar 6 metros, e do retângulo no meio, 4 mais 3, 7 metros. Então, essas aqui são as 3 forças equivalentes a esses 3 carregamentos distribuídos. Determinados a intensidade e localização de cada uma das forças, a resultante é a representação mais simples possível. A intensidade da resultante é a soma das forças, 105 kN, e do princípio dos momentos, sua linha de ação, x barra, é 5,62 metros. Então, a resultante daquele carregamento distribuído é essa força R de 105 kN, localizada a 5,62 metros a partir da origem. Na aula de hoje, nós estudamos carregamentos distribuídos. Nós vimos que um carregamento distribuído simples pode ser representado por um único carregamento estático equivalente, composto por uma única força resultante concentrada atuando num ponto específico. A intensidade dessa força resultante é equivalente à área sob a curva do carregamento, e a linha de ação da força resultante passa pelo centroide dessa área. Em geral, o problema de determinar essa resultante envolve um problema de integração matemática. Mas dividir carregamentos complexos em formas geométricas simples permite utilizar tabelas de centroides para determinar a força resultante ao invés de calcular as integrais. E por hoje é isso. Muito obrigado.